Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Pedimos aos nossos irmãos que se encontram em seus lares para colocarem um recipiente com água para ela poder ser fluidificada. Lembramos também que ao término do estudo do Evangelho, a nossa reunião para vocês continua com uma música suave, justamente para o momento de concentração e paz, né? Dando a certeza de vocês, dessa melhora que vocês tanto buscam. Vamos então iniciar a nossa reunião com a lida da página de abertura com o nosso irmão Edivaldo. Em seguida eu farei a prece e depois a nossa irmã Cíntia trará o estudo da noite de hoje, do Evangelho. Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 148, O Herdeiro do Pai. Há quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, Hebreus 1, 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades por que te apaixonas, com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios, o homem de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa.
Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, amoroso, justo e bom. Maria, nossa mãe, Mãe amantíssima. Gratidão. Gratidão também a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Gratidão por estarmos aqui, onde Tu nos convidaste, Senhor, quando nos chamaste. Vinde a mim, todos vós que se sentem sobrecarregados. E aqui estamos, Senhor, a mais um encontro contigo, em busca do alívio de nossas dores, de nossos sentimentos ainda equivocados, desequilibrados, mas com o coração cheio de esperança e de fé, da melhora do corpo físico, da melhora das nossas vidas. Sabemos, Senhor, que Tu é nosso modelo e nosso guia. É com essa esperança de que caminhamos ao Seu lado, na busca de dias melhores. Melhores no amor. Gratidão, Senhor, por tanto amor envolvido. E queremos Te rogar na noite de hoje que essas vibrações que nos envolvem, vibrações de amor, de bálsamos salutares, aliviando a cada um de nós, que essas mesmas vibrações se estendam a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti, que alcance cada lar, cada coração de todo esse planeta lindo ao qual estamos. Um presente, e que possamos ser sempre gratos a esse presente de estarmos aqui e render glórias a Ti, Senhor, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que recebemos de Ti, hoje e sempre. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Cíntia com a página do Evangelho da noite de hoje. Tem mais água aqui. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite, para que a gente possa fazer reflexões muito importantes sobre o tema. Mas, antes de falar qual o tema de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se alguém dissesse assim: vocês vão passar 1/3 da vida de vocês em uma atividade, vocês iriam querer saber que atividade é essa para se preparar melhor? Iam. 1/3 da vida. É muito tempo, né? A média
de vida do brasileiro é, em média, 75 anos. Isso dá em torno de 25 anos numa atividade. A gente, quando vai fazer uma viagem de 4, 5 dias, a gente vê os looks que vai usar, arruma a mala, separa os remédios, né? Vê a previsão do tempo, não é mesmo? Faz o checklist de tudo de novo para ver se não esqueceu nada. É uma preparação para uma atividade, a gente vai fazer uma viagem. E para uma atividade de 1/3 da vida, em média, muitas das vezes a gente não se prepara. Que atividade é essa? Alguém sabe que atividade é essa? Dormir. Dormir. O tema da noite de hoje é do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 38, que é momentos de dormir. E a gente não se prepara adequadamente, na maioria das vezes. Porque quando a gente fala em dormir, a gente pensa que dormir é apagar. Dormir é como se a vida estivesse suspensa naquele período. É como se a gente não tivesse em atividade. É como se tivesse apertado o botão do off, do desliga, o corpo físico está descansando, está em repouso e a vida está suspensa. Mas através da ótica espírita, a gente sabe exatamente que é totalmente o contrário. Né? O que acontece no momento de dormir? O corpo repousa, relaxa, o cérebro reduz a atividade, os laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam, e esse espírito que estava ancorado no corpo durante o dia, eu estou usando dia e noite, tá, gente? Mas a gente dorme também à tarde. Mas, né, o espírito que estava ancorado durante o dia, nesse momento, ele ainda está ligado, não houve um rompimento total, mas ele está mais flexível. E aí o espírito se lança no plano espiritual para agir, para realizar múltiplas atividades. Trabalhar, estudar, se relacionar com outros espíritos encarnados ou desencarnados, né? Então, dormir é atividade. E aí a gente se pergunta, né? Eu posso, nesse momento que o espírito, eu em espírito, me lanço no mundo espiritual, eu posso trabalhar, estudar, ter relacionamentos saudáveis, ações edificantes. Mas como está o meu estado íntimo? Porque o meu estado íntimo é que vai me botar em sintonia para onde eu vou, com quem eu vou me relacionar. E como está o meu estado íntimo no momento que eu durmo? Como está? Eu passei o dia fazendo o quê? Cultivando irritação, cultivando julgamentos, cultivando impaciência, desequilíbrio. Como que vai estar o meu estado íntimo no momento que eu for dormir? É mágica? Automaticamente eu fico tranquilo, fica tudo bem? Não, nós não somos outra pessoa porque estamos dormindo. Nós somos exatamente quem somos, né? Com as nossas imperfeições, com as nossas qualidades, com os nossos anseios, com as nossas vontades, com as nossas aptidões. E a gente vai para lugares e se relacionar com espíritos que, por sintonia, se ligam a nós. Precisa dessa sintonia. Então, dormir também é, digamos assim, um momento de afinidade, né? A gente vai para onde a gente tem afinidade. No livro Missionários da Luz, eu já li, mas tem bastante tempo que eu li esse livro, eu não lembrava dessa história. Mas assistindo uma palestra do Arthur Valadares, ele contou essa história, eu achei muito interessante, eu lembrei. O André Luiz, ele estava com o benfeitor Alexandre,
né? E eles iam levar, André Luiz e o benfeitor Alexandre, um grupo de espíritos encarnados durante o sono, né, na madrugada, para um trabalho. E 2 espíritos não compareceram. E eles foram visitar esses espíritos para saber o que estava acontecendo. Quando ele chegou num irmão, ele estava numa discussão acalorada com outro espírito que já estava desencarnado. Ele estava encarnado, ele estava durante o desdobramento. Mas esse outro espírito estava tirando satisfação com ele, porque ele falou mal dele durante o dia. E ele ficou super aborrecido, foi tirar satisfação e eles estavam naquela briga. E aí o André Luiz pergunta para o benfeitor Alexandre: a gente não vai intervir? Não. Foi escolha dele. Ele agiu com maledicência. Ele plantou. Consequência. Foi escolha dele. Eles respeitam as nossas escolhas. E aí ele foi visitar o outro espírito também que faltou a essa atividade. O outro estava numa festa sensual, né, de acordo com seus interesses, e também não compareceu porque estava onde a sua mente o colocou. Então, eu estou trazendo esses casinhos que mostram exatamente como, através do sono e nesses momentos, a gente revela muita coisa sobre nós. Isso mostra, né, as escolhas que fazemos, que não são diferentes. Isso mostra que ninguém deixa de ser quem é porque dormiu, né? Isso mostra as nossas escolhas. Em outra história também, isso muito antes de Cristo, né? Jacó, no deserto, fugindo, cheio de inseguranças, incertezas, isso 1800 mais ou menos antes de Cristo. Ele no deserto, cheio de inseguranças, incertezas, com dúvidas demais sobre... Ele estava fugindo com toda uma problemática lá, que não cabe aqui agora, e ele pega uma pedra no deserto, faz essa pedra de travesseiro e dorme. Bom, Jacó, daí a gente já tira que é muito mais evoluído do que eu durmo com 2 travesseiros e acordo com torcicolo. Ele com uma pedra, ele sonha que ele vê uma escada muito grande que liga o céu à terra, e ele vê na narrativa, né, anjos, né, no caso espíritos, subindo e descendo por essas escadas. E ele acorda e fala logo: Deus está aqui. Ele tem a resposta que ele precisava. Ele teve uma percepção ampliada. E isso acontece também nos sonhos. Durante o sono, a nossa percepção fica ampliada. E a gente consegue perceber realidades que já existem, mas que conscientemente a gente não sabe. E aí ele teve a certeza que ele estava amparado, que Deus estava ali com ele. E quantas não são as vezes que a gente procura uma resposta, precisa de um conselho, precisa de uma solução, precisa de um amparo, e a gente acorda com essas respostas. A gente pode nem lembrar do sonho, gente. Nem sempre a gente lembra mesmo. Na maioria das vezes, a gente não lembra. Mas a essência do que foi tratado, experienciado, fica. E a gente vem com essas respostas na cabeça. Claro, nem todos os sonhos são frutos de experiências. Às vezes é o psiquismo mesmo nosso, que a gente vai dormir com os nossos medos, com as nossas atribulações e tudo, e o cérebro produz imagens, né? E algumas experiências que realmente a gente vive, né, com o nosso corpo espiritual durante o desdobramento, ao retornar para o corpo, né, fica difícil do nosso cérebro físico organizar tudo aquilo que foi vivenciado, e a gente tem a noção daqueles sonhos super confusos e malucos. Então, nem tudo é exatamente como a gente lembra, né? Mas o fato é que nós vivenciamos e somos muito amparados durante esses momentos. Tem um outro caso também, né? Porque, assim, todas as noites nós nos matriculamos em experiências espirituais.
Nós somos espíritas e sabemos disso, né? Por isso essa atividade de, em média, 25 anos. Claro, faria, né? Dependendo do tempo de vida de cada um. Mas tem uma história também de um dos livros de André Luiz, eu tentei achar, não achei, não encontrei, mas ela é muito contada no meio espírita e é dos livros, está em um dos livros de André Luiz, que num curso tinham em média 30 matriculados, espíritos encarnados matriculados. E apenas 10% compareciam durante o sono. Ou seja, apenas 3 espíritos. Os demais, não. Mas eles não compareciam porque foram impedidos ou porque não tinham capacidade. Eles não iam por quê? Não mantinham a motivação necessária para frequentar. A gente falta curso aqui na casa, muitas das vezes sem um motivo, né? Realmente que valide, né, a gente faltar. Então, a gente às vezes não mantém a disciplina de academia. Não é difícil, muitas das vezes? Para as vivências espirituais também. Precisa ter disciplina, precisa ter motivação. E muitas das vezes a gente não mantém. Não é mesmo? Ou porque também não compareciam, porque não priorizaram atividades mais elevadas, ou porque simplesmente não conseguiram chegar, porque não conseguiram a sintonia elevada necessária para estar num ambiente mais elevado. Porque também tem isso. A gente pode querer estar, mas se a sintonia não está compatível, a gente não consegue chegar. E qual time que a gente é? Aí agora para a gente se questionar. A gente é do time dos 10% que consegue chegar? Ou a gente é do time do restante que falta, que não chega? É uma pergunta para a gente se fazer, não é mesmo? E isso revela a nossa sintonia, né, gente? Tem uma outra história também, isso tudo eu estou trazendo para vocês, para a gente ver juntos as experiências. A história de um homem que trabalhava numa casa espírita e ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, e ele constantemente narrava experiências muito grandiosas no plano espiritual. Ele narrava que ele participava de resgates, que ele visitava colônias, só trabalhos grandiosos, e trazia tudo com muita riqueza de detalhes, trazia tudo com muita clareza. Ele dizia que tinha muita clareza durante o desdobramento, mas não era verdade, né? E um belo dia no desdobramento, ele se encontra com 2 benfeitores e ele fica numa euforia danada. Agora sim, eu vou poder auxiliar, eu vou poder ajudar. Sim, irmão, viemos te buscar para fazer um trabalho. E ele foi todo animado. Levaram ele numa cozinha simples, onde se faziam refeições para espíritos recém-desencarnados, e entregaram para ele um tanque de louça espiritual. Ele ficou magoadíssimo. Como assim? Achei que eu fosse fazer algo importante. E aí um dos benfeitores fala: você queria servir ou queria aparecer? É pra gente refletir, gente. Ninguém deixa de ser quem é. Ele era um homem com um ego infladíssimo. E o ego não diminuía. Não diminuiu porque ele dormiu. Ele era o mesmo. Né? E a gente percebe também, nesses casos, que na maioria das vezes, os trabalhos que a gente realiza na espiritualidade são trabalhos bem simples. Bem simples. Porque a grandiosidade também está na simplicidade. Nós estamos num estágio que a gente não consegue ter paciência com o irmão e tolerância dentro do centro espírita. Como é que a gente quer visitar grandes colônias? A gente, muitas das vezes, dentro de casa, no nosso próprio condomínio, a gente não tem paciência. A gente explode, mas a gente quer fazer trabalhos em grandes colônias. Não é assim.
Então, agora, através dessas historinhas, né, que a gente viu, como é importante o sono, quanta coisa a gente vivencia, né? A gente traz mensagens, a gente traz respostas, a gente realiza trabalhos inteiros, a gente faz cursos inteiros, a gente realiza trabalhos que às vezes depois do desencarne a gente continua. Ou seja, já tô com a bandeirinha? Meu Deus do céu. Então, vamos correr um pouquinho. Então, outro ponto também é que a gente aproveitar bem os nossos momentos de emancipação com intenção, pedindo amparo, pedindo ajuda, se colocando disponível para estar em ambientes edificantes. O amparo vem, gente, a gente precisa confiar. O amparo vem. Então esse é o preparo. É a gente estar nessa esforço pela nossa reforma diariamente. É a gente fazer uma higiene do sono para desacelerar e uma prece edificante. Fazendo isso é a parte que nos cabe para a gente ter um sono proveitoso, digamos assim, um sono inteligente. Né? E o que isso tem a ver com fluidoterapia? Por que a gente está estudando isso numa reunião de fluidoterapia? Acabou, né, Rosana? Você pode me dar um minuto? Tá bom. Porque o tratamento não começa quando a gente senta na cadeira e termina quando a gente sai do passe. O tratamento continua durante o sono. Fluidoterapia não é um tratamento isolado, não é um ato isolado, é um tratamento contínuo. Muitas das vezes o amparo que a gente recebe aqui na câmara de passe vai ser aprofundado durante o sono, quando as nossas resistências físicas relaxam. Então, para um tratamento de fluidoterapia, é crucial, como a Rosana falou no início, que a gente mantenha o tempo inteiro pensamento elevado, não só aqui também, mas lá fora, na vida cotidiana. Né? Mantenha o pensamento elevado, tome conta das atitudes, foque na reforma, a gente sabe onde precisa melhorar. E é isso. Não é sobre o que acontece durante o sono. É como eu me preparo para ele. É o que eu faço antes dele. Boa noite. Então vamos continuar nessas vibrações, unidos nesse momento tão importante para todos nós, onde aprendemos mais um pouquinho, Senhor, dessas verdades que nos cercam e fazem parte do nosso dia a dia. E saber relembrar esses ensinamentos, Senhor, é tão importante para a nossa vida, para que possamos cada vez mais caminhar com passos firmes, na certeza de dias melhores. Gratidão, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Onde vamos sair daqui mais reflexivos sobre esse momento tão importante e verdadeiro para todos nós. Gratidão, Senhor. Gratidão também por esses fluidos que recaíram sobre nós, todos nós, nos auxiliando em nossas necessidades. Mas também rogamos a Ti que Ele nos ajude em nossas reflexões, que possamos estar sempre ligados a Ti, Senhor,
para fazermos as melhores escolhas para nós e para com a lida com o outro, nos tornando assim pessoas melhores. Gratidão, Senhor, por sentir o teu amor tocar em nós, em forma do teu Evangelho. Esse Evangelho preparado com tanto amor, carinho, dedicação a nós, filhos de Deus. E que possamos nós ter os nossos olhos e ouvidos abertos para seguir esse chamado. Hoje e sempre. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós encerramos essa primeira parte dessa reunião, rogando a Ti que continue conosco no momento do passe e dando-nos a certeza de sairmos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.